Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula, começando hoje por decomposição em fatores primos. Decompor um número natural significa escrevê-lo em forma de uma multiplicação de um produto, em que todos os fatores são números primos. E aí, vamos nos recordar dos primeiros números primos que nós conhecemos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, reticências. Ou seja, nós vamos escrever um número em forma de uma multiplicação. Como assim? Vamos ver agora os exemplos. 4. Eu posso escrever 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4, ou 2 elevado ao quadrado. O 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado à quarta potência. O 42, 2 vezes 3 vezes 7. Existe uma forma prática da gente decompor um número também, da seguinte forma. Vamos pegar aqui o número 18. Eu coloco o 18 de um lado, um traço na vertical e os divisores primos do outro. 18 é um número par, então eu consigo dividi-lo por 2, que vai me dar 9. 9 é ímpar, então eu não consigo dividir por 2, nós vamos para o número 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. O 3 dividido por 3 vai me dar 1. Paramos quando nós chegamos ali no número 1. De que forma que eu posso, então, escrever o número 18? O que a gente vai fazer, então? Eu vou multiplicar todos os meus divisores primos e vou escrever da seguinte forma. 18, ele é igual a 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos mais a um exemplo aqui, a dois exemplos, para vocês entenderem. 125. 125 é um número ímpar, então eu não consigo iniciar pelo 2. Eu consigo pelo 3, também não vai me dar uma divisão exata, então a gente vai para o 5. 125 dividido por 5 vai me dar 25. O 25 eu também posso dividir por 5, que vai me resultar em 5. 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Então, de que forma que nós podemos escrever o 125? 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado ao cubo. O 49. O 49, eu vou conseguir dividi-lo por 2? Não, porque ele é um número ímpar. Eu consigo pelo 3? Também não. Pelo 5? Não. Eu vou conseguir pelo 7. 49 dividido por 7 é igual a 7. 7 dividido por 7 vai ser igual a 1. E aí, de que forma que nós podemos escrever, então, o 49? 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado. Se vocês perceberam, nesta forma prática, de um lado ficam os resultados e do outro lado ficam os meus divisores primos. Vamos a alguns exercícios para a gente entender melhor. Primeira questão. Qual é a fatoração completa dos números abaixo? 96, 324, 1024, 1260, 2870, 3575. Segunda questão. Dado o número na forma fatorada, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. Pergunta-se. Ou seja, ali está na forma fatorada. Então, retornando aqui rapidinho, significa que eu já fiz aquela decomposição ali, ó, igualzinho tá no exemplo. Então, aquela forma fatorada já é o meu resultado ali de como eu escrevo, tá? Pergunta-se, na letra A, qual é esse número? Letra B, qual é o maior divisor primo desse número? Lembrando do conteúdo que a gente viu na aula anterior. Terceira e última questão, escreva no caderno o número cuja forma fatorada é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, 2 elevado à quarta potência vezes 7, 2 vezes 7 ao quadrado vezes 11. Meus amores, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
qual é o máximo divisor comum de 12 e 18? Máximo divisor comum significa que nós vamos procurar o maior divisor comum de 2 ou mais números. Ou seja, neste exemplo, eu tenho dois números, 12 e 18. Eu quero saber qual é o maior divisor entre os dois. O que a gente vai fazer, então? Vou colocar os divisores do número 12, os divisores do número 18. Vou olhar e vou visualizar qual é o maior entre eles. O maior é o número 6. Isso é o máximo divisor comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 12 e 18? O famoso MMC. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu quero descobrir o menor múltiplo que seja comum entre dois ou mais números diferentes de 0. Neste caso, eu tenho dois números, 12 e 18. Então, eu quero o menor múltiplo comum entre os dois, mas que não pode ser o 0. Então, o que nós faremos? Colocaremos alguns múltiplos do 12, porque eles são infinitos, múltiplos de 18. Lembrando que eu não coloquei, não temos como colocar todos, porque eles são infinitos. Visualizando, eu consigo perceber que o menor múltiplo comum entre 12 e 18 é o número 36. Ou seja, o MMC de 12 e 18 é o número 36. Existe essa forma prática, que é a decomposição simultânea. Significa que nós vamos dividir ao mesmo tempo por números, por divisores primos. Não podemos esquecer pelo menos de alguns dos primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, reticências, porque esses aí a gente vai estar sempre trabalhando. Vamos começar pelo número 2, porque 12 e 18 são pares. 12 dividido por 2 é igual a 6. 18 por 2 igual a 9. O 6, ele é par, então eu posso continuar com o número 2. 6 dividido por 2 é 3. 9 é ímpar, nós vamos repetir o número 9. Vamos passar para o número 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é 3. Continuamos com o 3. Vou repetir o número 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. Como aqui eu quero o maior divisor comum, ou seja, quais são os divisores que eu consegui dividir ao mesmo tempo o 12 e o 18? O primeiro 2 e o primeiro 3, que nós conseguimos dividir ao mesmo tempo os números que ali estão. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos multiplicar o 2 e o 3, que vai me dar o MDC de 12 e 18, o 6. Mínimo múltiplo comum. Nós vamos fazer a mesma decomposição. 12 dividido por 2, 6. 18 por 2, 9. 6 dividido por 2, 3. O 9 a gente repete. Vamos por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Vamos finalizar com 3. Repetimos 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. Como aqui é o menor múltiplo, o que nós faremos agora? Diferente do MDC, nós vamos multiplicar todos os divisores primos ali. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que vai me dar o MMC de 12 e 18, igual a 36. Você pode escolher qual opção você achar mais fácil para você trabalhar. Vamos aos exercícios. Calcule pela decomposição em fatores primos o MDC dos números abaixo. 50 e 100, 16 e 80, 72 e 216, 20 e 100, 40 e 64, 80, 100 e 120, 40, 70 e 90, 576 e 96. Segunda questão. Determine pela decomposição em fatores primos o MMCD. 18, 27 e 45, 18, 30 e 48, 20, 120 e 132, 150, 300 e 375.
Não deixem de acessar o nosso Conectados da Vila, tá? E também não deixem de acessar o nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a nossa próxima aula.